Ok. Ok. Obrigado, primeiro, pelo convite, né, de fazer aquilo que a doutrina nos propõe, que é de anunciar o evangelho. E, se necessário, use palavras. Então, como a gente ainda não consegue ainda anunciar o evangelho pelas nossas ações, como Paulo de Tarso nos propõe nas cartas aos Coríntios, que nós sejamos cartas vivas do evangelho. E essa ser carta viva do evangelho é que as nossas ações precisam traduzir as nossas convicções dos ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita faz com que nós entendamos Jesus não como um chefe de uma religião, não como o expoente de um conceito filosófico, mas como aquele que veio mostrar para nós que é possível fazer diferente do que nós viemos fazendo, estamos fazendo na nossa relação com o próximo, como também com a nossa relação com Deus. Jesus nos propõe um entendimento que ele ultrapassa as ações da vida comum. Tem uma parte do Evangelho de Mateus que Jesus pergunta aos discípulos: vocês creem em Deus? E os discípulos respondem: cremos, Senhor, cremos num Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí Jesus falou: Satanás também acredita nele. Fazei as obras de Deus que os diferenciará dos opositores. Então, essa é a proposta. Não é a gente querer ser melhor do que ninguém, primeiro, porque não somos mesmo, né? Não somos melhores um do que os outros mesmo. Mas sim na proposta, como diz Kardec, que o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. Promove a transformação moral. Aqueles que já fizeram a transformação moral já estão fora do ambiente do planeta Terra, já são espíritos superiores, espíritos puros. Então, a nossa proposta é promover a cada dia, buscar fazer diferente daquilo que fizemos ontem. E domar as más inclinações, eu sempre faço uma associação dos domadores que havia nos circos antigamente, né? Que ficava lá com uma cadeira, um chicote, estalava o chicote, aí o leão ou o tigre pulava de um lugar para outro. Mas só que tinha certos momentos em que o leão dava uma tapa na cadeira, a cadeira quebrava toda e o domador ficava no perrengue danado, né? Porque não tinha para onde correr, que estava dentro de uma jaula cercada, e não raro o leão passava a ter uma alimentação farta ali, naquele momento, na figura do domador. Então, domar as más inclinações que Kardec nos propõe é que nós temos as feras do orgulho, do egoísmo, da prepotência, da inveja dentro de nós, com muita vontade de sair para fora, essas feras. E a proposta da doutrina é que nós começamos a exercer usando a cadeira da obediência e o chicote da disciplina, mas não para fora, mas para dentro, para o nosso íntimo, que aí a proposta do Evangelho de Jesus começa a fazer efeito. O tema que nós propomos para o estudo de hoje é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É uma proposta que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 6, eu estou usando aqui a tradução do Haroldo Dutra Dias, no Novo Testamento. Não é porque o Haroldo é espírita, não, que eu estou usando ela, não. É porque o Haroldo, pelos estudos dele, ele conseguiu o documento que classifica ele como doutor em hebraico antigo. Então, ele pode lecionar nas universidades judaicas, dando aula de hebraico, tamanha a forma como ele se dedicou nos estudos. E também ele é formado também em grego, tanto o grego antigo como o grego moderno. E o grego antigo era utilizado, o grego koiné, que era utilizado para as transações comerciais da época de Jesus na Terra. O judeu da época de Jesus ele tinha que saber obrigatoriamente três línguas. O hebraico, que era falado apenas na sinagoga e no templo.
O grego, porque era a língua comercial, como hoje em dia é o inglês, né, e o espanhol, que são muito difundidos no mundo todo, e tinha que saber falar também o latim, porque era a língua do povo dominador. Então, todo judeu tinha que ter esse conhecimento. Todo o evangelho foi escrito em grego. Não tem nenhuma parte do evangelho escrito em hebraico ou aramaico. Foram escritos em grego. Então, o Haroldo se especializou também no grego, tanto quanto no hebreu, no hebraico, para que ele pudesse ter acesso aos manuscritos e começar a fazer a tradução do evangelho. Segundo os estudiosos, o evangelho que o Haroldo fez, a tradução, muito se aproxima da Bíblia de Jerusalém, que é considerada a de maior fidedignidade aos escritos, às anotações, tanto do hebraico quanto do grego. Então, por isso que eu uso, pela excelência das notas de rodapé que o Haroldo utiliza aqui no Evangelho. E lá no capítulo 14, no item 6, Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje em dia já se aceita uma outra interpretação dessa frase do mestre, porque a expressão eu sou, João usa essa expressão 7 vezes no seu evangelho. Mas no Velho Testamento ela surge 18 vezes, o eu sou. Quando Abraão, lá no início do livro da Gênesis, né, depois do período de formação da terra, que Abraão recebe a comunicação da espiritualidade superior de largar a Caldeia, né, e ir em busca da terra prometida, ele escuta uma voz que manda ele sair da sua terra. E Abraão pergunta: quem sois, Senhor? A resposta é: eu sou. Então, essa expressão, eu sou, ficou denominada como uma das expressões da divindade para o povo hebreu. Toda vez que alguém falava eu sou, sabia-se que ele estava querendo representar a vontade de Deus. Daí essa expressão ser tão importante. E hoje em dia, alguns estudiosos colocam que Jesus afirmou: eu sou o caminho da verdade e da vida. Por quê? Porque a verdade pertence a Deus. A absoluta só pertence a Deus. Nenhum espírito é detentor da verdade. E a vida é proporcionada por Deus. Lembra da Gênese de Moisés? Lá que, juntando do barro, soprou-lhe nas ventas e o homem tornou-se ser vivente. Está lá na Gênese de Moisés, no capítulo 1, no versículo 26 ou 27, não recordo bem. Então, é necessário a gente ter esse entendimento, porque Jesus, ele sendo o caminho da verdade e da vida, ele vai ter mais coerência quando ele diz aqui no Evangelho de João, João retrata isso, que ele diz que eu sou o caminho e para onde eu vou preparar-vos o lugar, porque na casa do meu pai há muitos. Hoje em dia mudou a interpretação, não é morada, que se usa no meio acadêmico, né? Na casa do pai há muitos cômodos. Por quê? Porque a casa de Deus é todo o universo, o multiverso, toda a criação. Então, você, quando tem uma casa, você não tem várias casas dentro da sua casa. Você tem vários cômodos dentro da sua casa. Então, cada planeta, cada estrela, configura ser um cômodo da casa do Pai. Então, a tradução mais usada hoje em dia é isso, que na casa do Pai há muitos cômodos. E ele diz: e para onde eu vou preparar-vos lugar, voltarei e levarei vocês comigo, porque vocês sabem o caminho. Aí Tomé fala assim: Senhor, como é que a gente sabe o caminho? O senhor vai para onde? A gente não está entendendo isso. Aí o mestre traz essa expressão: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Alguns, na hora de falar esse versículo, falam: ninguém vai ao Pai senão por mim. Para o grego, existia uma significação muito grande para o verbo que simboliza ir, ouvir. O verbo que vai depender
tanto da frase, da entonação da frase, quanto ao propósito do autor. No caso de Jesus, quando ele coloca ninguém vem ao Pai senão por mim, o que Jesus está falando? Só pode ir para aonde você sabe qual é o caminho. Se eu falo, eu vou na casa da Elisa. Por quê? Porque eu sei o caminho da casa da Elisa. Se eu não souber o caminho, eu tenho que esperar que a Elisa me convide, vá me buscar para eu caminhar, para eu ir até a sua casa. Então a Elisa falar, o Evaldo vem na minha casa, é o correto. Agora, se a Elisa falar, vai na minha casa, Evaldo, eu tenho que saber o caminho. E os discípulos não sabiam o caminho até aquele momento. Jesus ensina para eles que ele é o caminho. Agora, o caminho da verdade, qual a verdade? Essa questão da verdade está intrinsecamente ligada ao fator conhecimento. O que você conhece da vida espiritual para dizer que você tem conhecimento da verdade? O nosso conhecimento é extremamente limitado. Extremamente limitado. Olha como é que são limitados os meus conhecimentos. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, que é um bairro aqui da zona oeste do Rio de Janeiro. Mas se mandar eu ir lá na casa do Joselito, que é meu irmão que mora em Brasília, eu vou saber chegar em Brasília, no aeroporto ou na rodoviária, mas na casa dele eu não sei chegar. Então, como é que eu posso dizer que a minha verdade é a mesma verdade do Joselito nesse conhecimento? Eu tenho dificuldade nesse sentido. Então, nesse aspecto, é que Jesus propõe para a gente que ninguém vem ao Pai senão por mim, porque só vai a algum lugar quem sabe o caminho. E o mestre fala, e aí Jesus, Tiago fala assim, não, André fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, já nos bastaria se tu mostrasse-nos o Pai. Aí Jesus fala assim, como te mostrar o Pai? Você não vê Deus nas minhas obras? Olha só o conceito que Jesus vem trazer. Será que algum de nós pode dizer que nós fazemos as obras de Deus com a perfeição relativa de cada um de nós? Será que temos essa possibilidade de fazer essa afirmação? Não, tudo que eu faço representa Deus. É muito complicado. Jesus fala para a gente aqui no Evangelho, se eu não me engano, é capítulo 9, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O complemento do mestre é esse. Os puros de coração, pois verão a Deus. O que está falando de puro de coração? Viram um artesão chinês preparando a prata numa fornalha para que ela pudesse chegar ao grau máximo de pureza para ele poder utilizar ela nos seus artífices. E perguntaram a ele o que ele estava fazendo. Ele falou que ele estava cuidando do fogo para que o fogo não apagasse, para manter a temperatura alta, porque a prata sai da natureza cheia de impurezas. E para tirar essas impurezas, o fogo é um bom depurador. Mas ele tem que estar constantemente tomando conta desse processo para ele poder ver que chegou o momento que a prata estava pura. E aí perguntaram, como é que o senhor sabe que a prata está pura? Ele falou assim, quando ela reflete o meu rosto. Então, o grau de pureza que Jesus pede a gente, bem-aventurados os puros, que verão a Deus, porque nós refletiremos Deus nas nossas ações. Isso Jesus fez, isso Jesus faz. Ele é realmente o exemplo de perfeição, o máximo de perfeição que nós almejamos alcançar, porque não existe espírito perfeito, existem espíritos perfectíveis, e todos nós o somos. E aí, João continua aqui dizendo: se me conheceis, conhecereis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o contemplai. Se eu posso afirmar que eu venho em nome de Deus, é uma afirmação um tanto quanto pretensiosa, não é? Porque, como a Vera falou, nós estamos no plano de prova e expiação. E no plano de prova e expiação, a perfeição ainda é elemento de luxo.
ainda estamos num estágio, por mais vontade de praticar o bem que nós temos, esbarramos nas nossas dificuldades, nas nossas vicissitudes, como Kardec coloca na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Para uns missão, para uns prova, para outros expiações. E caberá a cada espírito enfrentar as vicissitudes da vida física, que a gente sabe que não é tão fácil assim. Temos, muitas das vezes, propósitos sinceros de caminhar na direção do mestre, mas as nossas dificuldades fazem com que tomamos alguns atalhos. E esses atalhos, invariavelmente, nos levam a uma condição, como da página de início, de criar inimizades. Nós não temos, muitas das vezes, já estamos controlando esse ímpeto de falar o que pensa. O meu pai, já na espiritualidade, ele falava: deixei de ser branco para ser franco. E a minha mãe corrigia ele: franqueza em excesso é defeito, não é virtude. Porque nós temos que saber calar os momentos em que nós queremos expor o nosso pensamento, porque aí iremos ferir, invariavelmente, a percepção de alguém. E aí, com isso, criamos um vínculo de inimizade. E muitas das vezes, agora eu vou pegar no pé daqueles que moram fora do Brasil, muitas das vezes nós temos que ir para o exterior a fim de angaragiar novos amigos. Porque os amigos que muitas das vezes deixamos, eles, pelas nossas ações não tão boas, não tão cristianizadas, nós cultivamos determinados sentimentos de inimizade. Estando distante, a gente tem o recurso da saudade, que aí a gente pensa assim: mas fulano não é tão chato como parecia, não. Ele até que é legalzinho. Por quê? Porque a distância nos favorece nesse entendimento. A convivência, muitas das vezes, acirra uma inimizade e nos propomos, na maioria das vezes, deixar para depois os ensinamentos do mestre. Jesus, na sua sabedoria infinita, ele nos propõe granjear amigos, até com a riqueza da iniquidade. Olha só que Jesus está falando para a gente. O nosso propósito, ainda não temos condições de granjear amigos pela forma que nós somos. Sempre existe algo que podemos fazer que favoreça esse sentimento de amizade ficar de uma forma mais acirrada para a gente. E aí a gente acaba superando muitas dificuldades. André Luiz, no livro Sinal Verde, ele fala que os amigos são aqueles que, mesmo reconhecendo os nossos defeitos, nos amam. A gente passa por cima de algumas dificuldades de algum amigo pelo amor que a gente tem por ele. Mas aí, em contrapartida, André Luiz fala: os inimigos são professores a quem não pagamos. Imagina a possibilidade de você ouvir uma verdade dura que você não pode contestar vindo de um inimigo. Certa vez um benfeitor falou para a gente, sabe, Rodrigo, que a maior dificuldade do orgulhoso é admitir que o seu inimigo está certo. Sabe? Ele vai falar uma coisa, ele está certo, você não gosta do indivíduo, mas tem que admitir que ele está certo. Duro, Isso, por orgulhoso, é doloroso. É doloroso. É como a gente fala aqui no Rio, é dar um tiro no pé. Entende? Do nosso orgulho, da nossa vaidade. Então, quando o mestre se coloca na condição de eu sou o caminho, Jesus está dizendo o quê? Eu já trilhei todas as etapas do espírito, desde criado simples, ignorante, até onde eu sou agora. E essa colocação do mestre, eu sou o caminho, ela é muito interessante. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala para nós que os sistemas solares que Jesus fez a sua evolução não existem mais. Olha só. Os sistemas solares que Jesus fez a sua evolução não existem mais. Não é o sistema. Está no plural, essa afirmação de Emmanuel.
E o que a ciência humana nos diz? Um sistema solar dura, em média, de 10 a 12 bilhões de anos. E se ele fala os sistemas solares, ele está colocando o quê? Evidentemente que são dois ou mais a quantidade. Evaldo, para eu ter um parâmetro de tempo, eu estabeleci, no meu entendimento, que foram cinco sistemas solares que Jesus fez o seu progresso moral, de espírito criado simples, ignorante, até a situação crística. Aí, 5 vezes 12 dá 60. Então, para mim, Evaldo, Jesus levou 60 bilhões de anos para fazer essa trajetória. Guarda esse número, 60 bilhões de anos. No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele nos afirma que o princípio espiritual que anima um ser unicelular, e eu cito, nesse caso, a ameba, que é um ser unicelular, ele vai fazendo o seu progresso de aquisição através dos reinos vegetal, animal, até chegar à condição hominal, ou seja, o Homo sapiens, de ameba até Homo sapiens. André Luiz diz que leva, em média, 1,5 bilhão de anos para fazer essa trajetória. Tá bom? Então, Evaldo, de ameba até Homo sapiens, 1,5 bilhão de anos. Jesus, 60 bilhões de anos. Eu estou mais perto de quem? De Jesus ou da ameba? Infelizmente, da ameba, Viu? né? Ameba. É por isso que nós temos dificuldade de compreender as palavras de Jesus, porque ele fala num linguajar de um espírito crístico. Uma vez eu falando, né, numa palestra, eu falei, gente, Cristo não é sobrenome de Jesus, não. Cristo é uma condição hierárquica dos espíritos que chegam ao estágio de progresso realizado. Quem fala isso para a gente é Lamennais, lá na Revista Espírita, se eu não me engano, é fevereiro de 68. Ele diz assim, Lamennais, baseado na escala espírita que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, né? A partir da questão 100, Kardec coloca que são 3 classes: espírito inferior, espírito superior e espírito puro. Perfeito? Nessas classes tem algumas ordens, sendo que o espírito puro só tem uma ordem, que é o espírito puro. Aí Lamennais fala para a gente que quando o espírito chega na condição de espírito puro, ele é convidado a iniciar uma nova jornada para chegar ao espírito crístico. Aí eu peguei e falei, então, gente, Cristo é uma condição do espírito num processo de evolução constante. E teve uma senhora que ficou com raiva de mim, que falou que eu mudei o nome de Jesus. Agora, Jesus não é mais Jesus Cristo, agora é Jesus de Espírito Puro. E aí eu falei, tive que explicar para ela, com muita paciência, depois o que eu quis falar. Mas o interessante é que o Lamennais fala isso, que a partir do momento que chega na condição de espírito puro, ele é convidado a entabular uma nova jornada. Então, Vera, não basta chegar a espírito puro, não. A nossa trajetória vai muito além disso. Então, por isso que essa medida de tempo que eu estabeleci para o Evaldo, eu dividi com vocês, eu sei conscientemente, sem sofrimento, que eu estou mais perto da ameba do que Jesus. Por isso que a dificuldade de entender quando ele fala que eu sou o caminho, que ele nos diz. Para onde eu voltarei e buscarei vocês para ficarem comigo. O que Jesus está falando? O processo é de evolução permanente. A beleza da doutrina espírita é porque ela é uma doutrina progressista. Diz-nos Kardec, na Gênese, que se nova verdade surgir, modificando o entendimento daquilo que está estabelecido, que nós devemos aceitar aquela nova verdade como lei. Olha que maravilha! Qual outra doutrina nos dá essa possibilidade de entendimento? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca lá:
A fé raciocinada é aquela que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. Se hoje, quando fala para a gente que na Inquisição, se você ouvia os espíritos falar com você, você era taxado de bruxo. E ia para onde? Para a fogueirinha, não é? Hoje, quando alguém fala assim, rapaz, eu escutei um espírito falando comigo, e você é médium, você é médium. Aí muda a questão do entendimento. Para alguns, toma isso como enaltecimento da sua vaidade, para outros, entendem que é uma responsabilidade a mais na conduta da sua jornada na presente existência. Mas nós já entendemos assim, como já entendemos que os nossos irmãos muçulmanos eram nossos inimigos e entabulamos as cruzadas com o intuito de libertar a Terra Santa, como se fosse um espaço delineado lá no Oriente Médio como Terra Santa e os outros, todos os espaços do planeta não fossem santos. Então, não evoluímos no nosso entendimento acerca das diferenças. Hoje, não conseguimos conviver pacificamente com as mais diversas religiões que estão ao nosso redor. A proposta da doutrina espírita é essa, é de convivermos. Tem um caso, sabe, que o Haroldo conta, lá da Bahia de São Salvador, né, que estava tendo um congresso espírita para apresentar temas de tolerância religiosa, que a intolerância nós sabemos que ainda é muito forte ainda no nosso planeta. Mas o congresso era de tolerância religiosa. E o Haroldo participava desse congresso, como o Divaldo também, o Alberto Almeida, lá do Pará, Rossando Cligem, lá da Paraíba. Tinha vários palestrantes espíritas, como tinha também autoridades da igreja, da Umbanda, do Candomblé, todos apresentando sua temática. E quando foi no sábado à noite, a palestrante daquela noite era uma irmã que era mãe de santo de um terreiro de candomblé muito conhecido lá na Bahia. Ela chegou para o evento toda paramentada, com os colares, as guias, com a roupa, e ela chegou e, muito acanhada, ela falou: eu gostaria de pedir perdão a vocês, mas eu não vou poder fazer a palestra da noite de hoje, porque chegou lá na minha casa, agora, lá no meu terreiro, uma família de 8 pessoas, que o temporal que teve essa semana desabou a casa deles. E eles literalmente perderam tudo. Eu tenho que voltar lá para casa, que eu tenho que fazer janta para todo mundo. Gostaria muito de ficar aqui, mas eu tenho que atender a necessidade desses irmãos. O Haroldo falou que ficou um silêncio sepulcral, porque ali estavam todos querendo tratar ali do Evangelho de Jesus, mas na superficialidade do erudismo, sabe? Querendo trazer conceitos mirabolantes da aplicação do Evangelho, ainda mais se for na vida do outro. E Jesus propõe que nós sigamos ele como sendo o caminho, a verdade e a vida. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: Deus tem oferecido ao homem algum espírito que sirva de guia e modelo? É a resposta mais curta de todas as perguntas do Livro dos Espíritos. Vede Jesus. Jesus é o exemplo mais perfeito. Ele é o nosso guia e modelo. Então, a condição dele de ser o caminho, ele está falando que eu já percorri, gente, os estágios de evolução desde os seres, desde do Homo sapiens, para nós aqui na Terra, né? Classificamos como Homo sapiens, depois o Homo sapiens sapiens, eu já percorri. Hoje eu entendo a vontade do Pai, porque ele fala: eu e o Pai somos uno. Ele não está dizendo que ele é a mesma coisa de Deus, ele está dizendo que ele compreende a essência de Deus. Na questão número 12, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os benfeitores: o homem pode compreender a intimidade de Deus? E os espíritos respondem: não, falta-lhes sentido. E aí a gente começa a analisar. Nós, nessa existência, temos nossos sentidos apurados: a visão, a audição, o paladar, o tato,
não é? Temos esse sentido apurados. Mas quando os espíritos dizem que falta-lhes sentido, ele está falando do sentido moral, do sentido moral. Nós lemos o livro Nosso Lar, certo? O espírita que disser que não quer ir para o nosso lar, ele está com algum problema. Porque o nosso lar é o sonho de consumo de todos os espíritas. Por quê? Lá não tem maldade. Olha que beleza. Não tem fofoca. Vai ficar um pouquinho chato, porque não tem fofoca, mas a gente se habitua, né? Também lá não tem determinadas alimentações, cheeseburger, eggburger, sabe? O chopinho gelado da sexta-feira, que ninguém é de ferro, também não tem lá. Mas lá tem uma situação que eu, pelo menos, desconheço, que é a paz de espírito, sabe? É aquela certeza de que você está fazendo aquilo que você deveria fazer. É estar cumprindo com o propósito da nossa encarnação. E uma vez perguntaram, Evaldo, qual é o propósito da encarnação? Eu me recorrendo ao Livro dos Espíritos, o Benfeitores fala que o propósito da nossa existência é o aperfeiçoamento contínuo. Enquanto eu identifico qualquer mazela moral em mim, denota a minha necessidade de progresso, de evolução. E para que eu vá aonde Jesus habita, eu vou ter que largar muita casca para trás. Mas o mestre não tem pressa, não, gente. No livro Ave Cristo, não sei se já tiver a oportunidade de ler, é um livro que trata sobre o cristianismo nascente, lá do século II. É extremamente lindo o livro. Lindo. Primeiro que tem a figura de Tassiano, que se aproxima muito da nossa realidade de ser ter intemperança com o diferente, né? Não aceitar o diferente. Ainda temos alguma dificuldade nesse sentido, porque ainda não somos fraternos, como é a proposta do Evangelho. E Tassiano, ele, filho de Quinto Varro, um romano que aprendeu o Evangelho e passou a amar Jesus, ele viu o pai ser morto por amor a Jesus. E aquilo revoltou mais ele ainda quanto ao conceito que o mestre nos traz no seu Evangelho. E passou o tempo e Tassiano teve duas filhas. Uma filha que optou por uma expressão até hoje ainda muito comum, optou de viver a vida, aproveitar a vida, mas só no aspecto material dessa expressão, não se preocupando com a sua condição de espírito imortal. A esposa de Tassiano era voltada exclusivamente para as coisas materiais também. Só que ele tinha uma filha, a caçula, de nome Blandina, que desde tenra idade mostrava um carinho, um interesse muito grande pelo Evangelho de Jesus. E a esposa de Tassiano, cortando relação com ele, por diversos motivos, ela, ao final da jornada, ela encontra no Evangelho de Jesus o refrigério para suas mágoas, para suas dores, e desencarna bendizendo a Jesus. Aí Tassiano ficou com raiva, porque foi o pai, a mãe também se converteu ao cristianismo, a esposa e até a filha caçula dedicava amor a Jesus. E Blandina, conhecida hoje no movimento espírita como Meimei, né? Blandina, ela trazendo no seu coração o amor ao Cristo, com 12 anos ela tinha uma doença muito crescente e ela estava prestes a desencarnar. E aí Tassiano, revoltado, falou que esse Jesus até a filha dele tirava dele. E ela fala uma frase para o pai que particularmente me marcou muito, sabe, Elisa? Ela fala assim: Jesus é o amor que espera sempre. Essa certeza, você trazer essa certeza para o teu coração, que Jesus é o amor que espera sempre, você começa a se nutrir de paciência pelos teus erros e muito mais ainda pelos erros do teu próximo. E aí você compreende, sendo o mestre, o caminho da verdade da vida, ele nos traz o entendimento que a verdade que nós podemos compreender como sendo de Deus é a verdade do amor.
O amor, na essência. A palavra amor, no grego, ela tem três significados que a gente costuma acompanhar na nossa jornada. O primeiro significado do amor para o grego é o amor filo. É aquele amor do sentimento, de amizade, de carinho, do pai para a mãe, da mãe para o pai, do filho para os pais. É o amor filo. O outro momento é o amor eros. Daí deriva a palavra erotismo. É o amor que nutre a perpetuação da espécie, que nós nos unimos ao sexo oposto para que perpetuemos a espécie. É o amor eros. E tem o amor ágape. Eu costumo dizer que não foi o padre Marcelo Rossi que inventou o amor ágape, não, porque ele tem um livro com esse título. O amor ágape é aquele amor que transcende o entendimento da vida física. É o amor que Paulo relata lá no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, quando ele fala da excelência do amor, que o amor não se ufana, não se ensoberbece, o amor não é egoísta, o amor não é cerceador. Quem ama, espera, produz o bem para o outro. É o amor que Jesus vivenciou para nós. Então, o que nós podemos compreender como sendo Jesus o caminho da verdade é o caminho desse amor. Imagina quando a gente está no nosso local de trabalho ou numa reunião de um grupo de amigos ou de familiares que alguém fala mal da gente e a gente se sente magoado, né? Poxa, eu não esperava isso de fulano, não é? E a gente guarda essa mágoa. Sabe o que representa a mágoa nesses casos? Orgulho. Orgulho, porque nós queremos exigir que o outro nos aceite de qualquer forma, mas nós nos achamos no direito de não aceitar o outro de qualquer forma. A proposta, você lembra assim, alguém aqui já passou pela experiência da ingratidão? Pode balançar a cabeça, sim ou não. Aí, eu estou balançando pela minha resposta. Aí um benfeitor espiritual falou assim, só sofre ingratidão quem é orgulhoso, porque não praticou aquilo que Jesus estabeleceu de dar com a esquerda sem que a direita o saiba. Quando eu não faço isso, eu estou esperando o reconhecimento da minha ação. O que é isso? Orgulho. Bem-vindo ao clube do Evaldo. Entende? Esse sentimento de ingratidão está estabelecido longe da proposta do mestre. Por isso que ele fala que ele é o caminho da verdade. Ele veio mostrar para a gente que ele sofreu uma pancada no rosto e ofereceu a outra. O que Jesus está falando nesse caso? O Joselito, não é que a gente vai apanhar, levar um tabefe na cara, oferecer o outro lado porque Jesus mandou, não. É você não nutrir o desejo da vingança, sabe? Porque a gente falava, né? Castigo vem a cavalo. Não, agora vem o WhatsApp, que é mais rápido do que o cavalo, sabe? Então a gente deseja aquele que nos fez mal, ele vai se ver, porque Deus não dorme, né? Isso aí é rogar praga. E toda praga, mesmo com razão, ela é dividida. Então, se eu ainda tenho esse sentimento de ingratidão, eu estou dizendo que tudo que eu faço por alguém, seja pelo filho, pelo marido, pela esposa, pelo amigo, pelo companheiro de trabalho, tudo que eu faço para ele, eu espero o retorno. Eu espero, no mínimo, o agradecimento. E aí, nesse sentido, ainda eu sou coparticipante do vírus do orgulho. Tá? E aí, então, eu não entendo muito bem qual é a verdade que Jesus veio me trazer. E muito menos o que é a vida. Eu sou, na expressão hoje do entendimento, eu sou o caminho da vida. Qual vida Jesus está prometendo para a gente? A vida material, que se extingue, nós temos prazo de validade, sabemos disso, né? Por mais que não gostemos da idade, teremos que morrer. O nosso problema, como fala Emmanuel no livro Pão Nosso, não é morrer. O nosso problema é desencarnar. Entender que devemos deixar, quando os olhos físicos fecham, deixar todos os nossos quereres
para trás. Essa é a grande dificuldade da gente. Ah, eu não me apego a nada, mas eu tenho meu marido, minha esposa, meu filho, minha casa, meu carro, minha roupa, meu. E a proposta de Jesus é você ir para a vida com os tesouros do céu. A gente fala assim: eu sou cristão, procuro seguir Jesus. Mas Jesus, quando conversa com um mancebo rico, o jovem mancebo, que ele pergunta: mestre, o que deverei fazer para ganhar a vida? O hebreu tinha noção, o fariseu tinha noção da vida espiritual, tá? Ele tinha noção da reencarnação, embora o termo utilizado à época era ressurreição. Ele tinha essa noção, tinha esse entendimento. Só que ele não entendia que a vida espiritual não tinha os mesmos atrativos que a vida material. E o jovem pergunta: o que devo fazer para conquistar a vida? Jesus falou: seguis o mandamento. O jovem retruca: quais, Senhor? Aí Jesus fala: não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo, honra teu pai e tua mãe. Aí o jovem fala: já cumpro esses mandamentos desde que eu cheguei à juventude, à mocidade. Aí Jesus, assim, no entendimento do Evaldo, sabe? Jesus fala assim: sabe de nada, inocente. Porque Jesus, na hora de elencar os mandamentos, ele não falou o primeiro para o jovem: amarás a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Jesus não falou esse mandamento. Falou: não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo, honrai a vosso pai e vossa mãe. Aí o jovem, quando falou que fazia cumprir esse mandamento, o que Jesus fala para ele? Então vá, vende tudo que tens, doa aos pobres e construirá um tesouro no céu. Toda vez que eu leio isso, eu me pergunto: eu estou disposto a vender tudo que eu tenho, morar na rua, entregar o produto do que eu vendi para os pobres para conseguir um tesouro no céu? Será que eu estou disposto a ter um par de sapatos, duas mudas de roupa, porque uma está lavando, a outra está no corpo, né? Será que eu estou disposto a isso por amor a Jesus? Difícil, né? Difícil. Porque no sentimento de honestidade que nós temos, sabemos que não faríamos isso com muita facilidade, não. Francisco de Assis fez. E aí? E aí? Não fez? Ele não rompeu com seu pai, Pedro Bernardone? Não rompeu? Se despojou até do nome dele para virar Francisco de Assis, que ele não tinha sobrenome, e não foi viver com aquilo que ele conquistasse naquele dia. Tudo bem, concordo. Francisco de Assis, no meu caso, é alguém fora da casinha, né? Não tem grau de comparação comigo. Então, a gente não pode dizer que o mancebo rico estava errado, rejeitou a possibilidade de seguir a Jesus, porque eu também não faria da mesma forma. Então, para conquistarmos a vida que Jesus é o caminho, temos que começar a nos desvencilhar dos nossos hábitos, dos nossos vícios. Na pergunta, eu acho que é 885, não tenho certeza. Depois lê o livro dos Espíritos todo, mas vão achar lá essa pergunta. São só 1019, Joselito. Toda vez que vejo essa questão, penso como estou distante dessa atitude. Não é só você, não, Joselito. Bem-vindo ao clube, que nem fala o nosso irmão Miguel, aqui do CSX, da nossa casa. O nosso clube ele está bem sortido de participantes. Quando a gente vê as propostas do Evangelho nos traz, nós temos a noção exata da nossa distância para o Mestre. Mas Jesus não está preocupado, sabe? Não tem passe de mágica. Está lá o dedo, plim, 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 quem fazia era Sininho na história do Peter Pan, sabe? A gente não vai voar no corpo físico, nós poderemos voar na nossa condição de espíritos imortais. Quando a proposta de vida que Jesus vem nos trazer é para que nós abandonemos as nossas dificuldades. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: pode o homem, por seus esforços, vencer as suas dificuldades morais?
A pergunta é muito bonita. A resposta, eu confesso para vocês, eu confesso, é irritante a resposta. Porque os espíritos respondem assim: pode, empregando esforços muito insignificantes, bastando para isso vontade. Ah, quão poucos têm vontade? Sabe? A pergunta, a correção, é 909 do Livro dos Espíritos. Tá? 909. Depois pode pesquisar aí. Tá? Pode o homem, pelos seus esforços. Pois é, deixa com vergonha, né? Essa é outra questão. É verdade, Joselito está falando. Né? A gente fica com vergonha. Pode o homem, pelos seus esforços, vencer as suas má inclinações? Olha só. Sim, realizando esforços muito insignificantes. Eu não sei o que o espírito estava pensando quando respondeu isso. Porque para eu vencer as minhas dificuldades é uma luta dantesca. É uma situação dantesca. Eu me sinto menor do que Davi enfrentando os gigantes do meu orgulho e egoísmo, que é Golias. Então, a proposta do mestre de ele ser o caminho da vida é que nós temos que aprender a raciocinar, Elisa, como espíritos. E nós raciocinamos como um corpo. A nossa dificuldade é tamanha que quantas vezes a gente fala assim: ah, essa noite eu tive um sonho esquisito, meu espírito foi num lugar esquisitão. Não, não tenho um espírito, eu sou um espírito. Sabe? Eu posso falar assim: essa noite eu tive um sonho não muito agradável. E quando voltei ao meu corpo, aí está certa a expressão. Eu tenho um corpo. Eu sou um espírito que eu tenho um corpo. Então, para que eu possa começar a compreender a proposta do Evangelho de Jesus, o Joselito, pergunta isso para Jesus quando estiver com ele. Quantos sistemas solares, né? Quando estiver com ele, tu pergunta e traz a resposta para a gente, né? Que a gente também quer saber ainda, né? Quando eu não mudo o meu pensamento, porque eu uso muito o pronome possessivo meu, sabe? Muito. Eu uso muito a primeira pessoa do singular, eu. Eu não consigo raciocinar ainda como nós. Nós é que temos que fazer o nosso progresso moral. Para a gente poder transformar a Terra num plano de regeneração, primeiro eu tenho que me regenerar. Estamos preocupados aqui no Brasil com os nossos irmãos lá da Califórnia, com esse furacão que se aproxima. Estamos preocupados? Estamos, porque Emmanuel fala que a dor do irmão do outro lado do mundo influi na minha felicidade. Quando você vê na televisão atos de agressividade insana de um irmão contra o outro, nós percebemos o quanto distante estamos dessa vida que Jesus nos proporciona. E eu ainda não consigo raciocinar, eu ainda tenho. Eu me envolvo em facção de entendimento. Quem pensa igual a mim é meu amigo, quem pensa contra mim é meu inimigo. Eu tenho ainda grande dificuldade nesse entendimento da proposta do Evangelho de Jesus. Jesus fala assim para a gente: os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E aí, Rodrigo, bate uma tristeza, porque eu não consigo amar ao outro como o mestre me propõe. Às vezes, eu consigo amar a minha esposa, a Ivana, mas tem vezes que eu também irrito ela. E Nossa, se você irrita, hã? faz mal não, nós estamos perto da ameba, não tem problema. Temos tempo. Não, mas isso. Mas sabe qual é que me tiraram o meu consolo, Rodrigo? É porque a ameba não tem cérebro. Nossa, Aí aí sim, né? complicou a gente, né? Complicou a gente demais, viu? Complicou a gente demais, sabe? Porque uma vez um benfeitor falou para a gente aqui na nossa casa: o fato de você reconhecer a tua inferioridade não pode ser usada como desculpa para as suas intemperanças. Porque quando eu falo alguma coisa que machuca alguém, aí, mas eu sou um espírito inferior ainda, show!
mas não posso usar isso como argumento, porque a proposta do Evangelho é vencer a mim mesmo, não é vencer o próximo. O mestre fala assim: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Ou palavrinha é difícil de executar. Negar a mim mesmo é eu constantemente observar o que eu posso fazer para ajudar o próximo. Sabe? Eu fico louco para chegar no CSX para dar passe. Aí estou lá, dando passe. Hoje eu fiz uma boa ação. Aí do CSX até a minha casa eu brigo com 30. Sabe? Eu não tenho paciência. Eu não sei aí, em Michigan, eu acredito que o sistema público de transporte funciona. Aqui no Não. Rio não funciona por causa do engarrafamento, entende? Até tem, mas tem muito engarrafamento, então não funciona muito bem. E aí eu me irrito com o motorista do ônibus, que não consegue sair do lugar como se fosse a culpa dele. A proposta do mestre de ser ele o caminho. Joselito, hoje você está falando para caramba, hein? Hoje eu vi que o dragão que você já venceu era o que estava dentro dele mesmo. Pois é. É por isso que ele ficou santo na Igreja Católica, que ele venceu o grande dragão do orgulho, sabe? Do orgulho. Então, eu ainda não introjectei no meu íntimo, como ser espiritual, o desejo de mudança sincero. Porque o desejo do revide, sabe? Se a gente não fechar a boca, ele sai, quase que naturalmente. Mas eu esqueço que eu, quando estou dentro da casa espírita, dentro de reunião de grupo espírita, eu digo que eu sou espírita, sabe? E eu me complico. Porque o Raul Teixeira é um palestrante conhecido no movimento, muito no movimento espírita, já foi nos Estados Unidos algumas vezes, na Europa também. Ele tem uma frase que eu acho muito legal: ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque a proposta do espiritismo é você mudar a você mesmo, que você tem essa gerência. Então, quando eu entender que Jesus é o caminho da verdade e da vida, eu tenho que entender isso na prática. Na prática. Porque aí, quando alguém me ofender, me magoar, me espizinhar, eu vou olhar e começar na proposta que o mestre nos apresenta. Ah, essa daí é muito forte, né? O homem do mundo ou no mundo, né? Jesus tem uma resposta que ele fala, né? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Eu venci o mundo. Eu quero vencer o mundo, eu quero vencer no mundo. Qual é a minha proposta? Se eu quero vencer o mundo, que é o meu mundo íntimo, eu vou ser compreensivo com a dificuldade do meu irmão. Agora, se eu quero vencer no mundo, eu piso no pescoço de quem está no meu caminho. É uma decisão íntima, pessoal, sabe? Mas repetindo o que Blandina fala, Jesus é o amor que espera sempre. Não ouvimos, não lemos, não encontramos em nenhuma expressão de Jesus a expressão de que ele quer que você mude agora. A única vez que Jesus falou alguma coisa de imediatismo era com relação a ele mesmo. Porque a gente confunde, sabe, Rodrigo? Quando fala do batismo, né, a gente fala que João batizou Jesus. Foi isso não, tá? Foi isso não. João ungiu Jesus como rei, porque João era profeta. Porque Jesus fala assim para os discípulos na última ceia: eis que é chegado o momento do meu batismo, e anseio que ele chegue logo. O que aconteceu depois da última ceia? A crucificação. O batismo que o mestre fala é a cruz. A gente está preparado para sofrer as nossas dores, as nossas não determinação de mudança por amor a Jesus? Estamos preparados? Eu, no meu caso, sei que não. Por isso que eu conto com a misericórdia do Mestre. Tá? Por isso que eu conto. Porque Jesus, ele fala uma frase para a gente encerrar e deixar gravado no nosso coração. Jesus diz: misericórdia eu quero, sacrifício não. Aquilo que para mim ainda não ajo com naturalidade,
eu não ajo com naturalidade, é sacrifício. Então, eu não consigo estabelecer o princípio da misericórdia, que, como diz Guimarães Rosa, lá um mineiro lá para poder encher o coração do Rodrigo, Guimarães Rosa fala que misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. E Jesus faz isso com a gente. Jesus nos ama de uma forma tão especial, tão intensa, a ponto de falar para a gente: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo que sou manso e pacífico, o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. O jugo de Jesus é a lei, e o fardo é as nossas inconstâncias no desejo de amar e de aprender com o Mestre. Muito obrigado pela atenção. Nós é que agradecemos, Evaldo. Muito obrigado mesmo pelas palavras aí, pela palestra. Acho que foi maravilhoso. Sempre ouvir falar de Jesus é, é super gratificante, porque, como você mesmo falou, né? Ele é o caminho, né? Então, a gente precisa estar sempre atento mesmo e sintonizado na que ele tem a nos dizer. É o nosso melhor amigo, o nosso irmão mais velho, e é com ele que a gente tem que aprender. Então, assim, eu sempre fico muito feliz, assim, sempre que a gente ouve alguma e relembra as palavras dele. Muito obrigado. Muita reflexão, né, para a gente levar para o nosso dia a dia. Queremos ser homem do mundo ou homem no mundo, né? Então, aí a gente vai domando as nossas más inclinações quando a gente vê que é mais. Se a gente quer seguir o caminho de Jesus, é melhor que a gente seja homem no mundo e não do mundo. Obrigada, Evaldo. Que os amigos espirituais continuem te abençoando nesse trabalho de divulgação. E muito obrigado por ter reservado o seu tempo para estar hoje conosco. Obrigada. Obrigada, Vera. Obrigada a todos. Marcone, Joselito, todos que estão vendo agora ou que verão depois. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo carinho. E eu estava com saudade, né? Porque eu tinha feito um estudo lá para o Spirits em Michigan, né? E aí a Elisa me deu um gelo de 1 ano e pouco, sabe? Ela é terrível. Que Entendeu? isso, Mas a viu? gente sempre renova a nossa amizade, o nosso carinho.